Bom dia, Tailândia! Bom dia, minha gente! Bom dia, povo querido! Bom dia, meu querido Brasil! Que a paz seja com todos. Estamos começando mais um programa Impacto da Fé para abençoar a sua vida, para levar paz e amor ao seu coração, não é isso? E de fato, a programação de hoje inicia nessa semana. Meu desejo é que a sua semana também venha a ser tremendamente abençoada pelo poder de Deus. E onde quer que você possa estar conectado com a gente, você possa ser alcançado pelas bênçãos do nosso bom Deus. A programação de hoje inicia e nós vamos iniciar com uma entrevista, é claro. Acreditamos que esse tema que iremos tratar aqui é de fundamental importância para o esclarecimento da nossa fé no que tange à originalidade do Evangelho. E hoje, para tratar desse assunto, mais uma vez já está aqui comigo o meu querido amigo Laudenilson Luna, que tem participado da nossa programação e cooperado muito aqui com as pessoas que acompanham o programa, os nossos telespectadores, internautas, trazendo aí tanto reflexões empreendedoras, como também bíblicas para a nossa fé. Você também será tremendamente abençoado através dos comentários aqui do meu amigo. Laudenilson, seja bem-vindo mais uma vez em nosso programa. Muito obrigado, Leonilson Santos, a paz do Senhor para todos que já estão aí nos acompanhando nesta manhã de segunda-feira. Com muita alegria, aqui estamos para apresentar mais um programa, tendo a participação aí em blocos especiais, como as dicas de empreendedorismo e também falarmos sobre questões espirituais, acerca do reino de Deus, que sem sombra de dúvida será um bálsamo para as nossas vidas e um direcionador para mais uma semana de grandes bênçãos, conquistas e prosperidade que Deus tem para nossas vidas. Maravilha! Então, se prepare, convida a família, convida amigos, começa a compartilhar nosso programa, que o seu programa de encontro real com a palavra já está no ar, tá bom? Nós hoje vamos ter aqui a dica de empreendedor no primeiro bloco e logo após iremos tratar do seguinte tema: espiritualidade e religiosidade. Qual é a diferença, né? Entenda que ao tratarmos desse assunto, nós iremos aqui falar sobre os pontos principais do que de fato é a espiritualidade bíblica e o que é a religiosidade, como nós podemos confundir às vezes esses dois assuntos, não é isso, Laudenilson? É isso mesmo, são duas questões totalmente diferentes e que ainda percebemos que há um certo equívoco quando mencionadas as duas no contexto religioso. E nesse sentido, hoje nós vamos tirar e sanar toda e qualquer dúvida concernente a esses dois pontos importantes da nossa vida cristã. Maravilha! Estamos transmitindo o nosso programa também pelas nossas plataformas digitais. Você consegue acompanhar nesse exato momento a programação por meio do nosso Facebook, a página SBT Tailândia. Agora mesmo quero convidar você, internauta, a ir lá com a gente, deixar o seu comentário, deixar a sua participação e também compartilhar o nosso programa, nos ajudando a alcançar cada vez mais pessoas. É de fundamental importância a sua participação aqui com a gente, porque assim você também avisa ao algoritmo das nossas redes sociais que esse programa é de relevância e assim nos ajuda a alcançar cada vez mais corações. Também estamos transmitindo o nosso programa por meio dos nossos aplicativos. Se você ainda não baixou, por exemplo, tem aí com você no seu celular o nosso aplicativo da TV Guajará, onde você pode nos acompanhar em tempo real com toda a grade de programas do SBT. E é claro, além de acompanhar aqui os programas locais da cidade, você assiste todos os outros programas que o SBT oferece para você. Além disso, você também consegue baixar a nossa Rádio On, né? A Guajará On, onde você acompanha boas músicas e se mantém conectado com a gente. Outra forma também de você acompanhar a gente pelas redes sociais é através do nosso site www.tvguajará.com.br. Por lá você se mantém informado com o telejornalismo aqui da nossa TV, que traz a você notícias com muita dinâmica de Tailândia, região e do mundo também. Você acompanha a gente pelas notícias e, é claro, tem a oportunidade de assistir o programa também pelo site. Eu quero também informar a todos os nossos internautas que estamos pelo nosso Instagram, tá certo? O Instagram fornece a você agora também a transmissão do programa e você consegue deixar o seu comentário por lá e participação também. Agora, vamos lançar aqui o nosso número. Você tem agora o nosso número aí em aberto para você mandar a sua mensagem para a gente. É uma forma de você enviar a sua participação de maneira mais próxima. O nosso WhatsApp já está agora disponível para você e eu quero receber a sua mensagem. Eu quero os 4 cantos da cidade de Tailândia enviando sua mensagem agora mesmo para nós, para que nós possamos receber a sua participação especial. Faça o seu pedido de oração, seu pedido de alô, até mesmo seu pedido de abraço e, é claro, não esqueça de identificar o seu nome para a gente mandar um abraço
especial para todos que estão acompanhando o nosso programa. De que lugar você está assistindo o programa Impacto da Fé? De que região da cidade de Tailândia ou em tantos outros lugares? É só participar e a gente vai mandar um abraço especial e colocar você na lista de oração. Bom, vamos lá, Laudenilson. Vamos lá. Antes de mais nada, Leonilson, eu gostaria de estar enviando também um grande abraço para o Adalto. O Adalto é um grande amigo que encontramos ontem, chegou da cidade de Imperatriz do Maranhão, residente lá, e com muita alegria chegou para mim e disse, Leonilson, que lá no Maranhão muitas pessoas têm acompanhado o programa e têm assistido e têm abençoado vidas, o que é muito motivador e traz para nós uma grande alegria saber disso, né? Ótimo, interessante. Nós recebemos mensagens constantes de espectadores e, é claro, internautas que acompanham o programa em vários outros lugares, estados. Maravilha. E é muito importante e bom ao nosso coração saber disso, que você que está acompanhando o programa pode estar assistindo a gente aí por meio das redes sociais de tantas outras regiões aí do nosso Brasil, até mesmo do mundo. Que Deus possa abençoar você de onde quer que você possa estar conectado aqui com a gente. Um abraço, Adalto, e a todos que já estão conectados aí com a gente. Não é isso, Lau? É isso mesmo. Que Deus venha abençoar todos os nossos telespectadores, né, que acompanham aí desde zona urbana até a zona rural, pessoas que têm parado aí para assistir e acompanhar este programa que, sem sombra de dúvidas, tem edificado vidas na pessoa do seu apresentador Leonilson Santos, que sempre tem trazido uma palavra de fé, uma palavra de esperança e que tem provocado mudanças, né, que tem sido notáveis no nosso meio cristão. E isso é, sem sombra de dúvidas, uma grande bênção que o Senhor Deus tem proporcionado a todos os munícipes, bem como a todas as pessoas que nos acompanham de outras cidades, outros estados e o Brasil como um todo. Maravilha. Quem já está com a gente aí pelo nosso live no Facebook é a Claudine, né? Claudete, isso mesmo, Maria Cunha. Um abraço, minha querida, e obrigado pela sua companhia aqui em nosso programa. Vem com a gente e compartilha a nossa programação, tá bom? Vamos lá. Hoje nós vamos iniciar, Laudenilson, o primeiro quadro com a dica de empreendedor. Haja vista que essas dicas têm trago aí direções para boa parte, né, das pessoas que, enfim, têm aí a vontade e a visão de empreender, de desenvolver uma inteligência e uma educação financeira mais positiva, mais produtora e com resultados ainda mais eficazes na sua vida. Se você deseja sempre receber direções para que o seu trabalho venha a ser desenvolvido, até mesmo você consiga desenvolver a sua vida empresarial ou financeira, nesse programa nós também trazemos aqui dicas para você poder receber uma educação financeira de muito resultado na sua vida. E Laudenilson tem trago isso com muita maestria e eficácia. Hoje, Laudenilson, nós vamos tratar de que assunto? Qual é o tema hoje da dica de empreendedor? Hoje nós vamos falar sobre melhora na performance profissional. Nós vamos trazer algumas dicas que dizem respeito a como o profissional deve se desenvolver, buscando atingir melhores resultados em suas atividades. E diga-se de passagem, hoje o mercado de trabalho, o mundo corporativo, espera-se muito por parte dos colaboradores essa energia, essa atividade, de forma a alcançar positividade, lucratividade e, por conseguinte, também manter uma empresa no status de rentabilidade, Leonilson. Ótimo, maravilha. Tá pronto? Então, antes disso, abraço especial também vai para o meu amigão Max Reis, que está conectado com a gente por meio da live, né? Tá ligadinho com a gente. Um abraço, meu irmão, também é um ministro da palavra e está aí conectado conosco. Olha só, a Claudete, ela está acompanhando o programa, sabe de onde? Piauí. Que maravilha. Né? E ela é adventista do sétimo dia. Um abraço, minha querida. Obrigado pela sua companhia, tá? E é uma alegria saber que você está com a gente aí. Obrigado pela audiência. Sabe, Laudenilson, o programa Impacto da Fé, ele é um programa para toda a família e para todas as pessoas de qualquer confissão de fé que elas tenham. De fato, eu tenho recebido mensagens aqui de pessoas que são católicas, espíritas, adventistas, enfim, pentecostais, de variadas confissões teológicas e tem acompanhado o programa e tornado esse meio aqui da programação um meio de se alimentar na fé, um meio de se edificar ao receberem aqui as instruções da palavra de Deus. Eu fico muito feliz por saber que o programa Impacto da Fé tem abençoado aí variadas pessoas de diferentes confissões de fé. E não, se você está acompanhando o programa, até mesmo se você que não tem nenhuma confissão de fé, eu fico feliz por você acompanhar a nossa programação, como também eu sei e tenho recebido mensagens de pessoas que não frequentam denominação alguma, mas encontram no programa uma forma de alimentar a sua fé. E não somente como participante hoje, mas também como telespectador em outro tempo,
acompanhávamos o programa e o apresentador Leonilson Santos sempre deixou muito evidente que a programação, o impacto da fé, ela visa alcançar todas as pessoas sem distinção, que se professem ou não alguma fé. Então não é um programa unicamente denominacional, então alcança a todos sem exceção, e a gente recebe, né, e ouve inclusive relatos, pessoas que se aproximam e de forma muito alegre dizem o quanto é importante alcançar essas vidas através da palavra. Como bem o Leonilson colocou, independente do credo religioso, da fé que professa, esse programa ele tem essa visão de alcançar vidas, em qualquer estado, sabendo que Deus pode mudar de forma impressionante e extraordinária. E tenho certeza que eu aqui posso, em nome do Senhor, fazer esse apelo a todos os nossos irmãos cristãos e outras pessoas diversas possam estar mantendo uma vida de oração em prol desse programa, para que ele continue sendo essa bênção para as nossas vidas. Maravilha, verdade. Contamos com a sua oração, com o seu apoio de sempre, tá bom? Vamos lá. Dica do dia, dica de empreendedor, coloca aí, Diegão, o nosso quadro, fundo musical e vamos para cima, para o nosso tema de hoje. Então vamos lá, hoje vamos falar de 3 dicas para melhora na performance profissional, tá? Você, colaborador dentro de uma empresa, talvez tenha se dado com dificuldades em alcançar números, em apresentar melhores resultados no que diz respeito à produtividade. E isso é algo muito comum, geralmente nas empresas, mas não é o que se espera e nem o que geralmente os líderes desejam. Produtividade se remete também à performance profissional. Sua performance está baixa, nós temos 3 dicas para que ela venha a ser elevada, né, e ela alcance um outro nível e, portanto, possa ser, né, reconhecida como um excelente trabalho dentro do teu ambiente profissional. Então, diante disso, nós vamos para a primeira dica para você melhorar a sua performance profissional, Leonilson. Vamos lá? Vamos lá. Você que está com seu caderninho, a sua caneta, já vai preparando aí as anotações que vão ser dicas valiosas e muito importantes. Primeira dica, portanto, é pratique a visualização. Essa ideia diz respeito, tá, a você olhar o seu contexto atual, onde você está, as dificuldades que você tenha, tá, e onde você precisa chegar e as atitudes que precisa tomar. Ou seja, você vê o contexto como um todo, a fim de você entender o que você precisa melhorar para ter uma performance profissional. Talvez você que está nos ouvindo ainda não conseguiu entender a ideia do que seja performance. Performance é uma palavra que se atribui à qualidade de resultados alcançados por um colaborador. Se você tem uma boa performance, significa que você tem trabalhado dentro de um tempo hábil e você tem alcançado bons números. Diferente de quem não tem uma boa performance, que precisou de mais horas do que o necessário e ainda assim não foi eficaz em suas atividades. Esse é o entendimento acerca de performance. Então a primeira dica para você é: pratique a visualização. Olhe os cenários, entenda o que está ao seu redor, a fim de que você melhor se identifique e comece então a agir, buscando atingir uma melhora na sua performance profissional. Certo, Leonilson? Ótimo, maravilha. Então, a importância no primeiro tópico aí de você observar o que precisa melhorar na sua atitude, na sua ação como empreendedor, como funcionário, colaborador, e até mesmo começar pelo básico, né? Faça uma visualização completa das partes que você precisa remover, que são negativas, e as partes que você precisa desenvolver e exercer mais esforço e energia nesse foco. Não é isso, Lau? Exatamente. Vamos então para a nossa segunda dica para você melhorar aí a sua performance profissional. Invista em aprendizado contínuo. Ótimo. Essa é, sem sombra de dúvida, uma das mais importantes dicas para o nosso desenvolvimento profissional. O que você tem feito para melhorar o teu aprendizado? O que você tem feito durante aquelas horas que são as horas vagas? É importante ter entretenimento, é importante ter diversão, mas tão importante quanto isso é nós investirmos no nosso aprendizado. Hoje, Léo, com uma gama de possibilidades, principalmente na internet, você pode desenvolver o seu aprendizado. Com cursos de curto, médio e longo prazo, você tem essa possibilidade hoje
de manter, tá, um desenvolvimento no que tange ao seu conhecimento. Conhecimento é, sem sombra de dúvida, uma das importantes ferramentas para você se destacar no mercado profissional. Se você alcança conhecimento, você tem mais possibilidade e a probabilidade aumenta, tá, de você conseguir uma oportunidade hoje nas empresas. E as empresas buscam profissionais que de fato detêm esse conhecimento técnico, conhecimento de mercado e principalmente conhecimento no que tange às habilidades comportamentais. Então é importante que você invista. Olha só, entenda esse conceito. Investimento é todo recurso que você dispõe para uma determinada causa, entendendo que, consequentemente, você vai ter um retorno dele. Então não é uma despesa, não é um custo, tá? Investimento é um recurso aplicado com garantias de que você vai ter um retorno. Então invista no seu aprendizado, não só hoje, não somente amanhã, mas de forma contínua, Leonilson. Maravilha, é isso aí. Vamos agora para a terceira dica de empreendedor. Vamos lá. Terceira dica, a última e não menos importante, cultive a resiliência. Leonilson, o que é resiliência? Alguém pode estar se perguntando, o que é resiliência? Resiliência tem sido um termo adotado recentemente para pessoas que, independente das dificuldades, dos desafios, né, que a pessoa enfrenta, ela se mantém firme, ela se mantém constante diante dos seus propósitos, dos seus objetivos. Então, ser resiliente diante das circunstâncias adversas, é você estar mantendo o seu olhar firme no seu propósito. Desafios, eles serão inevitáveis. Dificuldades sempre vão acontecer. Aqueles momentos que algo vai dar errado, também vão acontecer. Mas se mantenha firme, se mantenha constante. Olhe para além do seu problema. Olhe além da dificuldade que virá. Mantenha-se resiliente em busca daquele propósito que você tem firmado. Então, no meio de trabalho, no ambiente corporativo, você vai ter que lidar com várias adversidades, pressões sobre pressões, mas mantenha o foco e cultive essa resiliência e então você vai ver como a sua performance vai melhorar com certeza, isso eu posso garantir para você. Então ficam aí essas 3 dicas para você, tá? Não esqueça jamais, pessoal, são dicas valiosas e você vai ver o resultado no que tange a sua performance profissional no ambiente de trabalho. Maravilha, é isso mesmo, essas aí foram as 3 dicas ou as dicas de empreendedor de hoje no programa Impacto da Fé, em nosso primeiro bloco, para que você possa já desenvolver aí uma inteligência financeira empresarial para até mesmo abrir um negócio ou multiplicar ainda mais os seus talentos na sua área profissional, tá bom? Espero que a gente possa ter cooperado com você. Aqui no programa a gente sempre vai estar trazendo dicas especiais para que você desenvolva ainda mais sua vida profissional, tá bom? Então, esse foi o primeiro bloco, Laudenilson. A gente vai agora para o segundo bloco, vamos para os comerciais e ao retornar nós vamos tratar desse assunto a qual nós vamos estabelecer hoje aqui. Talvez a gente possa concluí-lo hoje ou nos próximos programas. O tema de hoje vai aí acompanhar exatamente as polêmicas que estão acontecendo em nosso meio quando se fala do que de fato é evangelho, do que de fato é espiritualidade ou religiosidade. Então o tema de hoje é espiritualidade e religiosidade. Qual é a diferença, tá bom? Então, se você quer aprender, se você quer compreender isso dentro de uma ótica bíblica, é hora de você concentrar ainda mais a sua atenção no programa e ficar com a gente até o final. Porque até o final também você pode receber uma palavra que pode redirecionar a sua vida para viver ainda um tempo novo da parte de Deus, tá bom? A gente vai para um rápido comercial e já a gente retorna, tá certo? Com o programa Impacto da Fé. Eu já estou recebendo mensagens aqui pelo WhatsApp. Se você ainda não enviou a sua, manda pra gente, tira uma foto ao lado da TV, envia para mim agora mesmo, que daqui a pouco eu vou mandar abraços especiais para quem está acompanhando o nosso programa, seja por qualquer dimensão, né? Pela TV ou pelas plataformas digitais. Eu aguardo sua mensagem, já a gente retorna.
Na Semana da Mulher, o Feirão dos Móveis Magazine é o local perfeito para a gente se presentear. A loja está toda arrumada para receber a gente com ofertas incríveis. Tem os móveis, eletros e utilidades que a gente sempre quis. Tem chapinha, caixa de som, smartphone e os relógios que fazem nossos olhos brilharem. Ainda tem o carnê para ajudar a comprar e a entrega e a montagem são grátis. Semana da Mulher, Feirão dos Móveis Magazine. Amor e cuidado em formas de promoção. Mercadão Amazonas, o barateiro do Bairro Novo. Vem com ofertas imperdíveis para você, cliente amigo. Temos uma padaria completa, seção de bebidas. Temos toda semana a quarta da limpeza para você, dona de casa, com aquele atendimento especial que você merece. E é claro, a entrega mais rápida da cidade. Mercadão Amazonas, o barateiro do Bairro Novo. Na Multichance Motos você encontra motos novas, seminovas e usadas. Com o melhor preço à vista, também temos parcelamentos em até 24 vezes no cartão de crédito e financiamento até em 48 vezes pelos bancos parceiros. Sem contar que você pode adquirir sua moto através das nossas rifas Multichances e da Prêmio Multichances, onde você pode ser sorteado e receber sua moto totalmente quitada ao ser sorteado. Então venha para a Multichance Motos, a única que realiza seu sonho de verdade. Mundo Digital Informática. Na nossa loja, estamos empenhados em fornecer soluções completas para todas as suas necessidades de informática. Computadores e notebooks, tinta para impressora, mouse, teclado, cadeira gamer, TVs, manutenção de computadores e serviços em geral. Visite-nos hoje mesmo para explorar nossa ampla gama de produtos e aproveitar nossos serviços especializados de assistência técnica. Mundo Digital Informática. Sua satisfação é a nossa prioridade. Encontre os melhores sabores pelos menores preços. Páscoa irresistível é no Mateus. Arroz parboilizado Te Adora 1 kg 5,49. Azeite de oliva Andorinha vidro 500 ml 39,99. Suco de uva Panizon integral 1 litro 14,99. Peixe salgado polaca desfiado quilo 49,99. Peito de frango lar o quilo 12,89. Aproveite os preços da Páscoa irresistível no Mateus. Graças a Deus. Retornamos com o programa Impacto da Fé para abençoar a sua vida. Se você ligou a TV agora, seja bem-vindo. Eu sou Leonilson Santos e você é meu convidado especial a me dar de presente a sua atenção até o final desse programa, porque eu tenho uma palavra especial para o seu coração. Hoje nós estamos tratando aqui em nossa programação sobre um tema importantíssimo, que nos ajuda a termos discernimento sobre o que de fato é a verdadeira espiritualidade dentro de uma ótica bíblica e o que é a religiosidade, né? Aquilo que pensamos que às vezes é religiosidade, mas não é. Então nós temos que saber distinguir isso. E isso é uma realidade, claro que é desde a época de Jesus. Nós podemos observar isso e é isso que nós vamos tratar. Quem vai estar comentando esse assunto comigo aqui é meu amigo Laudenilson Luna, que é um participante especial aqui do nosso programa, que já está conosco aqui nos estúdios, como eu falei no primeiro bloco, e vai estar aqui dando também as suas aplicações sobre esse importante tema. Antes disso, eu já estou recebendo mensagens aqui, Laudenilson, pelo nosso WhatsApp. Quem ainda não enviou, eu quero receber aqui para mandar abraços especiais. Vamos aproveitar, Laudenilson, e mandar abraço para quem está acompanhando o programa, para quem está ligado aqui no nosso WhatsApp, tá bom? Vamos lá, um abraço especial vai para o Davi, né? Para quem está com a gente aí também, um abraço vai para a Joyce, para o Rony Ellis, um abraço vai para o Juscelino, né? Para o Fredson, para a Sara. Quero mandar um abraço especial também para o Robson, para o Manuel, para o Max, para o Adenildo, isso mesmo, para o Miguel Batista. Abraço especial também vai para a Delma, para o Vasconcelos, né? Quem mais aqui pelo WhatsApp conosco? O Marcos, o Francisco. Deixa eu ver, um abraço especial vai para a Jaqueline, para a Francisca, para a Cida, para o Davi, para a Suelen. Um abraço especial também vai para a Patrícia, o Lucas, o Silas, o Iranildo, o Marcelo. Quero mandar um abraço especial também para
O pastor Lucas, quem mais aqui? Deixa eu ver, a Júlia lá de Palmares, um abraço. Um abraço também vai para a Eliane, para a Daila, deixa eu ver aqui, o Fernando, né? E um abraço também para o Fernando Peniche, meu amigo lá de São Paulo. Quero mandar um abraço especial também para o Júnior, para a Maria, para, deixa eu ver, a Ângela, o Éder, a Placídia, o Maicon, o Paulo e o Nadson. Olha, gente, nós vamos mandar mais abraços daqui a pouco, tá certo? É só enviar sua mensagem para a gente, que a gente recebe aqui no nosso WhatsApp. Eu já mando aquele abraço todo especial para você e no final você ainda vai receber a oração da fé. Laudêncio, tem um abraço especial para mandar aí, antes de nós comentarmos? Temos sim, né? Quero mandar um abraço especial para o Lacerda, lá no Centro Cultural, que todos os dias nos acompanha no programa e inclusive ressaltou, né, a alegria de poder estar assistindo o programa todos os dias e como tem sido abençoado pelo Senhor. Grande abraço, Lacerda, também ao irmão Andrade, né? A minha família também gostaria de mandar um alô especial, bem como também a todos os alunos aí, né, que sempre acompanham o programa e estão nos assistindo e sendo alcançados pela bênção do Senhor. Ótimo, um abraço, Lacerda, Deus abençoe. Vamos lá? Hoje o nosso tema vai falar sobre espiritualidade e religiosidade. Laudenilson, eu gostaria que você pudesse começar nos dando aí, de fato, a definição, né? O que de fato é a natureza da espiritualidade bíblica e o que é a natureza da religiosidade? Então vamos lá, Leonilson. Antes de mais nada, é importante nós destacarmos que no meio evangélico existe muito uma ideia equivocada de que religiosidade e espiritualidade são a mesma coisa. Então a gente começa dizendo que não são. Embora sejam termos aparentemente próximos e que despontam a mesma coisa, não são. E eles são antagônicos, ou seja, são totalmente opostos um ao outro. Se por um lado nós temos espiritualidade como um elemento provindo da essência de Deus para as nossas vidas, por outro lado nós temos a realidade como um elemento que provém da natureza humana. Ou seja, enquanto a espiritualidade diz respeito às coisas e às questões de Deus para as nossas vidas, como princípios de vida, nós temos a realidade como regras, como estabelecimento de normas pelo homem para o viver dos homens dentro do meio evangélico, dentro do meio religioso. Ótimo. Então, aqui nós já conseguimos diferenciar essa ideia entre religião e espiritualidade, certo? E é importante também ressaltar, Leonilson, que esses dois elementos, eles são tão opostos que quem geralmente é religioso não é espiritual, e quem é espiritual, ele se esvai das questões religiosas. É importante também frisar essa questão. Então fica até uma pergunta, você, com base no que nós acabamos de falar, você se identifica hoje como uma pessoa mais de aspecto religioso ou espiritual? Diga pra gente aí, mande uma mensagem para o Leonilson, e nós vamos fazer você entender a partir da sua vida, do seu estilo de vida, e como cristão hoje, como você tem se identificado nesses últimos tempos. E aí nós vamos frisar também o que é importante no que tange a palavra, tá? As escrituras, sobre a ideia de religiosidade e de espiritualidade. Ótimo, muito importante esses termos aqui a serem definidos para a gente termos o nosso pontapé inicial em cima desse tema, sobre o que é espiritualidade e o que é a religiosidade. É claro que a Bíblia, como você falou, Laudenilson, enfatiza a palavra religião. Mas quando ela enfatiza a palavra religião, ela define como o ato de simplesmente, resumindo aqui, de amar a Deus e amar o próximo, né? Ou seja, amar a Deus acima de todas as coisas e esse amor se desdobrar na vida do outro, na vida do pobre, da viúva, do fraco, do doente. É isso que o nosso amigo, o apóstolo Tiago, enfatiza. Que a verdadeira religião é isso, amar a Deus, né, e amar o próximo. Agora um ponto interessante é que a religião hoje, ela foi banalizada, esse termo. Foi banalizado por quê? Porque ela tem uma filosofia diferente do pensamento espiritual. E é isso que nós vamos tratar aqui. Mas eu queria saber, Laudenilson, como é que faz para identificar um religioso e uma pessoa espiritual? Nós identificamos um religioso de forma até mais fácil, Leonilson. Quando a gente fala de religião, como bem você colocou, a gente vai para a origem da palavra. Religião, ela tem origem latina, cujo significado é religar. Ela vem do latim religare, que
que significa religar, conectar. Só que ao longo da história, essa expressão começou a ter uma conotação diferenciada, mesmo dentro do grupo religioso, certo? Ou seja, as pessoas começaram a adotar certos tipos de regras e normas que elas entendiam estarem conectadas ou ligadas à essência da palavra e das escrituras. O que de forma equivocada aconteceu. Afinal, quando a gente fala de espiritualidade, nós vamos entender na essência e na ótica divina que Deus traz para nós princípios de vida, das quais nós vivemos para alcançarmos uma vida de alegria e de prosperidade. Então eu vou notar em uma pessoa como sendo uma pessoa religiosa, quando ela coloca acima dos princípios bíblicos as regras humanas. Por exemplo, Leonilson, as igrejas de algumas décadas atrás, por exemplo, algumas, não generalizando, é claro, elas, por exemplo, diziam que ao homem não era permitido o uso de barba. Você não vai ver na Bíblia nenhum princípio, né, que proíba ou que restrinja o homem ao uso de barba. Então essa, por exemplo, foi uma regra que foi adotada por algumas instituições religiosas e que você não vai encontrar referências bíblicas que sejam alusivas a essa questão. Então, quando o homem coloca em evidência, né, ou prevalece mais as regras impostas pelo homem, você vai conseguir identificar mais notadamente que ele é uma pessoa que abraça mais a religiosidade e não necessariamente a espiritualidade. É importante ressaltar que os princípios que regem a espiritualidade dentro da ótica bíblica é o Evangelho, né? O cristão verdadeiramente espiritual, ele media sua fé pelo Evangelho. Ele tem a centralidade daquilo que ele crê, daquilo que ele pensa, daquilo que ele pratica, não um conjunto de coisas das quais ele possa ter como estabelecimento cultural, né, ou até mesmo denominacional. Mas em primazia, o que rege a fé dele, de fato, é o Evangelho. É aquilo que Cristo fez, aquilo que Cristo é, aquilo que Cristo ensinou, né? Cristo é o parâmetro da verdadeira espiritualidade. Ele é, de fato, o caminho pelo qual nós andamos, a verdade pela qual nós somos libertos e a vida pela qual nós vivenciamos a realidade de Deus. Esse é o ponto interessante de uma pessoa que verdadeiramente é espiritual. E para ficar bem claro para os nossos telespectadores, alguém, por exemplo, poderia se perguntar: Leonilson e Laudenilson, se colocarmos em questão, por exemplo, mandamentos, princípios, tá, e regras, qual seria necessariamente a diferença entre esses três elementos? Vamos lá. Na Bíblia você vai ver, especificamente, né, no Decálogo, que são os 10 mandamentos que Deus direcionou especificamente aos hebreus, enquanto peregrinavam no deserto até uma terra prometida, certo? Então esses mandamentos nada mais eram do que estabelecimento de ordens, de regras para aquele tempo em que as pessoas deveriam acompanhá-los, obedecê-los e vivê-los, né, em sociedade, certo? Então era uma forma de amenizar as ações do homem, ou até mesmo diminuir as ações do homem no que tange ao princípio e à visão de Deus que ele havia estabelecido para aquele povo. Quando nós olhamos para regras, nós vamos olhar o contexto atual que nós estamos inseridos. Regras essas que são estabelecidas geralmente por líderes religiosos e em muitos casos elas são criadas para trazer uma identidade à denominação a qual ele é o responsável. Isso mesmo, que não é errado, né? Que é uma coisa praticamente local, cultural, socialmente construída. Exatamente. E a outra, que é, eu diria, a mais importante, está relacionada à questão dos princípios. Se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos ver pelo menos 2 ou 3 princípios que estabelecem um estilo de vida e, consequentemente, se obedecidos e vivenciados, nós alcançamos uma vida de alegria e de prosperidade. Por exemplo, quando o Senhor ele instrui-nos, né, a nós obedecermos pai e mãe, a fim de que os nossos dias sejam prolongados na terra. Isso não é necessariamente um mandamento, isso não é uma regra, é um princípio. É um princípio. Se eu obedeço pai e obedeço mãe, consequentemente o Senhor nos assegura de termos dias prolongados de vida na terra. Um outro princípio importante no que tange, por exemplo, a relação matrimonial. O Senhor nos orienta a amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja, a fim de alcançarmos uma vida conjugal de alegria, né, de reciprocidade, de companheirismo, ou seja, o estabelecimento de uma família
a partir de um casal entre homem e mulher, de modo que sejam alcançados pela graça do Senhor e seja uma família construída com bases sólidas e bases espirituais. E, por último, e não menos importante, Leonilson, nós temos um princípio que, inclusive, é muito utilizado hoje, tá? No meio social, e as pessoas veem ele não como uma regra, mas como algo prático de vida que não tem para onde correr, é inevitável, que é a semeadura. Aquilo que você planta, você colhe. Não é um mandamento, não é uma regra, mas é um princípio, né? A lei da semeadura, assim identificada, mas que a gente vê e entende como um princípio. Isso nos esclarece, inclusive, de modo a distinguir, repito, a questão de religiosidade e a questão de espiritualidade. Se um diz respeito, né, a tudo aquilo que Deus tem preparado para nossas vidas, para nós termos uma vida de liberdade, nós identificamos como espiritualidade. Está à luz da Bíblia, está na Escritura, temos amparo bíblico. Agora, quando nós falamos de regras estabelecidas pelo homem para o convívio social, ou mesmo para uma identificação cultural, regional ou religiosa, denominação, aí nós temos aquilo que nós chamamos de religiosidade. Ok. Você tem alguma pergunta a respeito desse tema? Você pode deixar aí a sua dúvida, né, a sua indagação em nossos comentários no Facebook. Você pode deixar a sua pergunta também pelo nosso WhatsApp. Você tem alguma pergunta ou dúvida sobre religiosidade e espiritualidade? Coloque aí pra gente que, é claro, vamos receber com muito carinho e naquilo que pudermos trazemos uma pautação bíblica dentro dessa dúvida que você tem, né? Dentro dessa pergunta que está aí operando dentro do seu coração. A gente pode trazer um esclarecimento, uma direção dentro da palavra para a sua vida. Então, manda sua pergunta para nós estamos aqui prontos a receber a sua participação, tá bom? Agora, vamos ver aqui, Laudenilson, vamos avaliar agora a mentalidade do religioso e a mentalidade do espiritual. Né? Qual é a filosofia que rege a mentalidade religiosa hoje, a religião, as religiões mundiais, praticamente, e a mentalidade que direciona uma vida verdadeiramente espiritual. Eu tenho observado que a mente do religioso, ela é diferente da mente do espiritual, certo? E qual é a filosofia de ambos? Geralmente, para começo de conversa, o religioso, ele sempre tenta fazer algo para alcançar a Deus, né? Ou para ser aceito por Deus. A salvação do religioso é baseada naquilo que ele faz para Deus. É aqui que entra a natureza da palavra religião, é o homem tentando alcançar Deus constantemente, né? A mentalidade do religioso ele tem o pensamento de que ele é aceito por Deus por aquilo que ele faz para Deus, pelas boas obras que ele faz, né? Por praticar boas ações, né? Por praticar caridade ou qualquer algo dessa natureza. O religioso pensa que aquilo que ele faz é que vai garantir que ele seja aceito por Deus. E esse tipo de pensamento, Laudenilson, de fato é a mentalidade religiosa mundial. Se você chegar para um budista e perguntar, você é salvo? O budista vai dizer, sou. Aí você pergunta para ele, por quê? Ele vai dar as obras dele. Ele vai falar, porque eu faço muitas meditações ao dia, eu dou comida aos pobres, eu faço caridade, eu vou aos montes. Ele vai te dar as obras dele como base daquilo que ele entende para ser aceito por Deus. Se você chegar a um espírita, o verdadeiro espírita, ele também tem, dentro da sua visão teológica, a salvação pelas obras. Se você perguntar, você é salvo? Ele vai dizer, sou. E você vai perguntar, por quê? Ele vai dizer, senhora, porque eu faço caridade. Porque eu estou semeando aqui para colher uma vida melhor lá na frente, nas minhas próximas reencarnações. Ele vai te dar as obras dele. E assim sucessivamente, Laudenilson. Todas as outras religiões ela têm esse mecanismo. A salvação baseada em obras. Mas quando você chega à verdadeira espiritualidade mediada pelo Evangelho, a coisa muda. Completamente. A mentalidade é diferente. A mentalidade de uma pessoa que é espiritual e que está compreendendo o Evangelho, dentro da soteriologia da salvação, é que ela entende que ela não é salva por aquilo que ela faz para Deus. Ela é salva pela fé naquilo que Deus fez por ela na cruz do Calvário mediante Jesus Cristo.
Então veja como é que muda. A pessoa espiritual ela entende que ela não é aceita por Deus porque ela obedece a Deus. Ela foi aceita por Deus, por isso ela obedece. A obediência dentro da espiritualidade não é condição para ser salvo. É resultado de quem foi alcançado por tal salvação. Eu quero que você entenda, telespectador que está me assistindo aí agora, qual é a diferença da mentalidade do religioso para o salvo. O religioso diz assim, eu vou obedecer a Deus para me ser aceito por Deus. O espiritual diz assim, eu fui aceito por Deus, por isso eu obedeço. Né? E tem Esse uma passagem muito interessante, inclusive, Leonilson, sobre o fariseu e o publicano, né, enquanto oravam. Ótimo. E fica muito claro e evidente ali o que Jesus estava ensinando para os discípulos quando ele narra, né, esse evento em que o fariseu ele aponta coisas que ele fez como para ser visto não somente por Deus como pelos homens. E é quando Jesus diz que verdadeiramente a oração que é aceita, né, recebida pelo Senhor, está naquela pessoa que reconhece a sua pequenez diante de Deus. Que embora ele não tenha capacidade de fazer aquilo que vai ser visível pelos homens, ou visto por eles, mas que vai ser visto por Deus. Diante da nossa insignificância humana, da nossa fragilidade e pequenez, é reconhecer de fato, como o Leonilson bem colocou, aquilo que Deus fez por nós e não tentarmos ser visto por aquilo que nós fazemos pelas pessoas. É verdade. Geralmente o religioso, ele tem uma capacidade de entrar na arrogância da religiosidade dele mais fácil, né? De se sentir superior aos outros, espiritualmente falando. É o que aconteceu com o fariseu, enquanto orava. Ele ostentou a sua espiritualidade diante de Deus, tendo em mente que essa espiritualidade dele, essa prática, as práticas religiosas dele seriam a base para ele ser aceito por Deus. E no final ele terminou sendo rejeitado, porque o homem em si não tem justiça alguma que faça ele merecesse a salvação ou a graça de Deus. A graça de Deus, de fato, é um favor imerecido. Nenhuma pessoa merece aquilo que Deus faz em nosso favor. Então, o que resta ao homem? Resta a fé. Mas a fé adequada. A fé, não a fé em si, mas a fé em Cristo. A fé no verdadeiro objeto de fé, que é Jesus. E isso é que nos salva de verdade. Então, a verdadeira fé, ela é acompanhada de fruto, é acompanhada de obras. Então, você, querido amigo que está me assistindo, você não faz algo para Deus para ser aceito por Deus. Você crê naquilo que Ele fez por você lá na cruz e como resultado daquilo que você crê, naquilo que Ele fez por você, isso te dá poder para fazer o que Ele quer. Olha a conexão aqui da verdadeira espiritualidade. Então não é a sua obra, não é porque você não bebe, não é porque você não fuma, você não é salvo porque você não vai a festas, não. Você é salvo porque você se entregou a Jesus e nele creu. Como resultado de se entregar a Ele, isso provém produzindo frutos na sua vida. Na verdadeira fé genuína, que é acompanhada de fruto e obra. Então, nós estamos aqui colocando em pauta a mentalidade do religioso e a mentalidade do espiritual. O religioso sempre vai querer comprar a graça de Deus com as boas obras dele. Enquanto que o espiritual não, ele diz assim, eu não mereço absolutamente nada. Eu sou alcançado pela graça todos os dias. E a base dessa graça me dá um estilo de vida baseado em amor e fé em direção a Deus. E Leonilson, nós temos um grande exemplo também, né, que vivenciou essa experiência ao imaginar ou entender que a salvação dele, da sua alma, ela seria alcançada mediante, né, favores às pessoas menos assistidas pela sociedade da sua época. E nós estamos falando de um grande avivalista, de um homem que foi uma figura muito notória durante o seu tempo, um grande e eminente pregador do Evangelho, que foi John Wesley. Uma tocha tirada do fogo, né? Então, John Wesley, durante boa parte da sua vida, ele creu piamente que a salvação da alma dele estava ligada diretamente a obras, a assistenciar as pessoas carentes da sua época. Foi quando ele notadamente percebeu que ainda assim ele não conseguia enxergar, e numa visão espiritual ele não conseguia entender que a sua alma de fato estava salva. Então ele precisou de alguém que o instruísse, fazê-lo entender que a nossa salvação ela não está diretamente, por exemplo, ligada à obra. Que aquilo, na verdade, não deixava de ser religiosidade. É exteriorizar. E, de alguma forma, a gente achar que aquelas obras é que vão garantir nossa salvação. E a salvação ela não vem pelas obras, como a própria Bíblia já declara muito perfeitamente. Então, diz respeito à questão espiritual. Nós temos que entender, como cristãos,
que ter uma vida de espiritualidade deve, acima de tudo e de qualquer coisa, ser o foco de nossas vidas. Religião são regras, religião são paradigmas humanos, religião são normas estabelecidas por homens e seus pensamentos enquanto naturais. Espiritualidade são princípios. Espiritualidade é a própria essência da Escritura, o evangelho pleno de Cristo e aquilo que ele nos ensina, um modo de retidão, de vida em justiça. E de modo algum, aquilo que Jesus trouxe para nós nos aprisiona. O que muita gente pensa é que ter uma vida espiritual é uma vida de prisão. E não, muito pelo contrário. O que Jesus traz para nós é liberdade plena, Leonilson. É verdade. E só um ponto também para destacarmos aqui, é que quando falamos de espiritualidade, nós estamos falando de nenhuma posição superior a nada. Né? Como se, o que nós estamos querendo dizer é que o espiritual, ele é uma pessoa imperfeita, ele é uma pessoa que peca, que erra, mas que ele sabe que está inserido no coração de Deus pela graça de Cristo. E que essa graça trabalha nele dia após dia, e que o resultado dessa graça é ele amar e viver em amor a Deus. E esse amor é acompanhado de vontade obediente, né, ao Senhor e desenvolvida dia após dia. Tem muitas pessoas que pensam que a marca de um filho de Deus é a perfeição, e não é. John Piper diz que a marca de um filho de Deus é a fome por Cristo. Né? A marca de um verdadeiro filho de Deus não é a perfeição, nem muito menos a inerrância, porque somos seres humanos. Enquanto nós estivermos nessa terra, nós vamos errar. E o apóstolo Paulo nos mostra que a natureza humana nos leva a fazer coisas que nós nem imaginávamos que iríamos fazer, mas que nós podemos lançar nossa confiança em Cristo, que a graça de Deus nos livra desses aspectos e nos dá, de fato, um caminho de constantes transformações e mudanças na jornada cristã. Entendendo que enquanto nós estivermos na terra, nós estamos em guerra, nós estamos em luta, nós estamos em desenvolvimento, nós estamos sendo moldados por Deus, nós vamos errar, nós vamos pecar várias vezes, mas uma grande alegria é que o sangue de Cristo é capaz de lavar os nossos pecados passados, presentes e até mesmo futuros. Os nossos erros ou fraquezas, eles não deixam Deus surpreendido, jamais pegam Deus de surpresa, mas sabemos que Deus conhece cada aspecto da estrutura do nosso ser. E mesmo assim, quando nos escolhe baseado em sua graça, nos escolhe baseado em seu amor, nos escolhe baseado em sua misericórdia e nos chama dessa mesma maneira a trabalhar em nós, entendendo que é Ele que começou a boa obra e também é fiel para terminar em nossas vidas. É isso, Laudanilson? É isso mesmo. Então, que fique essa palavra enraizada em seu coração, entendendo que enquanto a realidade da religião ela aponta o pecado e condena, a espiritualidade revela o pecado, mas é alcançada pela graça e pelo perdão do Senhor. Enquanto a religiosidade se evidencia naquilo que o homem quer mostrar para os homens, a espiritualidade se evidencia naquilo que o homem mostra quem Deus é exatamente sobre nossas vidas. Então, acima de qualquer coisa, mantenhamos uma vida de espiritualidade. Como o Leonilson falou, vai ser inevitável, um dia após o outro, cometermos falha, erros, mas nós somos alcançados pela graça de Deus, pelo seu perdão redimidor de nossos pecados e nossas falhas. Então entendamos que nesse momento, em nossa vida espiritual e em nossa jornada cristã, ser espiritual é o que importa de fato para Deus. Religião ela afasta, religião ela aprisiona, religião entristece, espiritualidade não, ela salva, ela liberta e nos coloca diante de Deus como pecadores que somos alcançados e agraciados pelo seu perdão e o seu amor. É isso aí, Leonilson. Uau, muito bom. É importante nós concluirmos aqui nosso tema. E eu queria fazer uma pergunta para você, espectador, que está acompanhando o programa pelas nossas plataformas digitais, seja pelo WhatsApp ou pelo Facebook. Qual tema você gostaria que nós pudéssemos tratar aqui? Isso aqui é uma pergunta ousada, porque pode aparecer de tema aí, meu amigo, não é brincadeira. E temas cabulosos, como dizem aí, né? Cabeludos. Um grande desafio, Leonilson. Inclusive, você falou agora há pouco, né, sobre a espiritualidade, que ela não nos isenta do pecado, de fato. E eu recebi uma pergunta recente, inclusive bem desafiadora, na qual a pergunta era: como Deus pode ter dado testemunho de Davi como um homem segundo o seu coração, tendo sido ele um homicida e um adúltero? E aí,
a imaginação ela começa a ficar fértil. E muitas pessoas têm uma tendência equivocada sobre isso. De fato, Davi, ele foi entendido e visto pelo próprio Deus de quem testemunhou como homem segundo o seu coração. Muito embora Davi tenha pecado depois disso, né, cometido um homicídio em adultério, como a própria Bíblia narra e declara, a gente entende que Deus conhecia e conhece o coração humano. E para tanto, todo e qualquer indivíduo, todo e qualquer cristão tem de fato seus momentos de fraqueza. Mas a palavra que nos agracia é saber que em nossas fraquezas o poder de Deus se aperfeiçoa e a graça de Deus nos alcança. É verdade. Então você tem algum tema para a gente tratar? Olha, se vir temas aqui de caráter escatológico, eu vou dizer que não é muito minha área já. Eu vou chamar pastores que trabalham nessa área. Mas se você tem algum tema popular ou teológico que deseja que fosse tratado aqui em nosso assunto, manda para a gente pode fazer uma lista aí de temas e até mesmo tratar aqui em nossas programações do Impacto da Fé, tá bom? Para trazermos aqui, é claro, não apenas esclarecimentos, mas pautas a partir dessa base, um ponto evangelístico também para o seu coração, tá bom? Esse foi o nosso programa de hoje. Eu agradeço a todos que estiveram conosco aí em nosso programa, pelo aplicativo, pelo WhatsApp, pelo site, pelo Instagram, tá bom? Um abraço a todos, quem está com a gente também pelo Facebook. Um abraço a Nair Pinheiro, que também é uma das nossas alunas do curso de Teologia. Olha só, quem está com a gente também é a Luceni Santos, ela pede oração pelo seu irmão, né? E esposo, né? Que está no hospital, que está internado. Amém. Nós vamos orar e crer que Deus está no controle, minha querida, em nome de Jesus, tá? Quero mandar um abraço especial também para a irmã Placídia, que está ligado em nossa programação, que é aluna também do nosso curso de teologia. Você que deseja fazer teologia e crescer na graça e no conhecimento, nós temos o Instituto Embaca aqui na cidade de Tailândia, que fornece o melhor curso presencial de teologia da cidade, região. Então, você estuda comigo, estuda com o pastor Adriano Santiago aqui na cidade, tá bom? E recebe aí em 6 meses o seu certificado de curso básico. E também pode fazer o curso médio comigo, tá certo? Então, quer se inscrever? As inscrições já estão abertas, aproveita e vem com a gente avançar como nunca antes na sua vida. Bom, Laudenilson, nós vamos receber temas aqui e eu vou falar com você os próximos temas depois. Queria saber se amanhã a gente pode tratar de algum outro tema. Existe a possibilidade. Antes de responder a sua pergunta, Leonilson, eu queria aproveitar inclusive aqui, também eu queria pedir, né, a graça de Deus sobre a vida da minha avó materna, que também ela se encontra hospitalizada nesse momento, internada, e eu aproveito também para rogar as orações de todos os que estão nos acompanhando. E enviar um abraço especial, né, para todas as pessoas que estão aí nas instituições de saúde, hospital. Outro dia, por necessidade, eu estive num postinho de saúde e vi a televisão ligada e estavam acompanhando o programa, Leonilson, Impacto da Fé. Então são pessoas que ali dependem e necessitam, né, de atendimentos hospitalares para a recuperação da sua saúde. Então todos os postinhos de saúde, hospital, né, e todas essas entidades aí dos órgãos públicos que possam ser abençoados pelo Senhor, que o Senhor venha entrar com a cura sobre vossas vidas, utilizando também a mão de obra de profissionais, né, que são ali utilizados nesse sentido para atender essas pessoas e a sociedade como um todo. Um grande abraço a todos vocês. Amém. Será que dá para amanhã? Amanhã é terça-feira? Terça-feira. Já temos um tema aí, Leonilson? Vamos ter. Vamos ter? É um desafio. Vamos lá, né? É difícil dizer não. Então vamos lá, né, gente? Muito obrigado a todos que acompanharam o programa. Deus abençoe você, a sua casa, a sua vida, a sua família. E agora nós vamos fazer essa oração ao Denilson. Ore conosco aí pela vida dos nossos espectadores para a gente encerrar a nossa programação. Vamos lá. Você que está aí nos acompanhando até esse momento, seja agraciado pelo Senhor. Eu vou orar pela sua vida. Vamos abençoar você onde quer que você esteja nessa hora. Senhor Deus, agradecemos a Ti pela oportunidade de aqui estarmos e mais uma vez termos feito uso da Tua palavra, alcançando as vidas nesta cidade de Tailândia e onde quer que a palavra de Deus tenha chegado neste momento. Senhor Deus, pedimos a Ti pelas pessoas que nos acompanham, que o Senhor venha trazer a cura sobre os que estão enfermos, que o Senhor venha abrir as portas aos que estão desempregados, que o Senhor venha alcançar famílias com amor, com alegria, com a paz, que a Tua bênção, a Tua graça, o refrigério para as almas dessas vidas venham chegar hoje sobre elas. Deus, através desse programa, Senhor, que tem alcançado vidas de modo extraordinário, pedimos a Ti e rogamos um milagre, uma vitória, e
e prosperidade sobre essas vidas. Em nome do Senhor Jesus, que tenhamos uma semana próspera e farta para a honra e para a glória do teu santo e eterno nome. E em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, receba renovo, seja abençoado e até amanhã, se Deus permitir, em mais um programa Impacto da Fé. Tchau!